Fala aí, galerinha do ENA, aqui quem tá falando é o Roger. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Sociologia. Dessa vez para tratarmos sobre um tema aí que é muito importante, né? Quando se fala de Sociologia, que é sobre o trabalho, né? Hoje nós vamos falar especificamente de trabalho para Durkheim, Weber e Marx. Então aqui, como já é de costume, eu peguei assim um compilado que considero ser mais importante, mais objetivo quando se fala de Enem, quando se fala desta temática, e que possa, digamos, direcionar de uma melhor maneira os estudos de vocês e que vocês não, digamos, não fiquem perdendo tanto tempo com, digamos, com detalhes ou pormenores que não vão cair, não vão ser cobrados de alguma maneira na prova, né? Então, aqui a gente procura direcionar da melhor maneira. Então, a gente vai estar falando de Durkheim, né? Que tem no início, Weber, de Marx, e no final a gente vai estar resolvendo duas questõezinhas do Enem, um de 2014 e outro de 2010. Né? A gente passa a regra, fecha a conta e acaba esta aulinha. Então, vamos começar aqui por Durkheim, né? Durkheim, a gente vai lembrar que ele é lá do início da sociologia, né? Foi dos primeiros pensadores que a gente viu, né? Considerado um dos pais da sociologia. Ele que, digamos, fez uma melhor estruturação do estudo da sociologia, né? Transformando ela, digamos, numa disciplina, né? Procurando estudar a sociedade com formas, né? Fazendo a revisão com, digamos, um adequamento mais ao que era utilizado nas ciências exatas, né? Que era aquela coisa mais de um estudo mais metodológico, né? Então ele que, digamos, inseriu uma metodologia dentro do ensino da sociologia, né? E para ele, quando a gente falou de Durkheim, a gente pegou num ponto que é principal para ele, né? Que é falar sobre a sociedade, né? Então, quando se fala de Durkheim, a gente tem que pensar que ele balizava muito o seu pensamento, né, no âmbito da sociedade. Tanto que ele falava uma temática, né, que a gente falou, né, da época de quando estudamos Durkheim, que foi sobre o suicídio, né, as várias formas de suicídio. Mas hoje aqui a gente está especificando justamente o entendimento dele sobre o trabalho, né? Então ele vai falar um pouco aqui de coesão social, né, a forma como a sociedade se organiza, né? A forma como ela está, digamos, estratificada de certa forma, de solidariedade mecânica, que aí são as sociedades primitivas, a coesão por semelhança, né? Então, eram as primeiras sociedades, né? Que eram aquelas, podem citar, né? Sociedades que eram mais do ambiente rural, vamos colocar assim, né? De uma forma de vida mais voltada para o campo. Então, era o plantar, era o, o colher, né? Não existia tanto esta forma de produção como existiu lá desde a Revolução Industrial, né? Com as sociedades industriais, que havia, né, uma linha de produção, se produzia em massa, né? Então ele analisa muito esta parte de como a sociedade ela estava coesa dentro de uma ideia de solidariedade mecânica e dentro de uma ideia de solidariedade orgânica. Então esta coesão social nada mais nada menos se trataria de, digamos, haver uma confluência dos, digamos, integrantes da sociedade, das pessoas que fazem parte do ambiente social, do ambiente coletivo, de acordo com os seus objetivos, vamos colocar assim, não é bem a palavra, mas ela serve para, digamos, esclarecer mais.
era como você juntar iguais, vamos colocar assim. Então, a ideia de coesão social, ela está dentro desta ideia de juntar iguais, né? Dentro de uma confluência. Então, por exemplo, dentro de uma solidariedade mecânica, que seriam as sociedades primitivas, onde haveria aquela ideia de uma vida mais no campo, de uma vida mais rural, né? Se a gente for colocar na ideia medieval, é, de existir lá os feudos, né? Os senhores feudais, os camponeses. Então, os camponeses eles iriam estar confluídos, né? Junto com os camponeses, justamente por haver esta coesão por semelhança. Eles eram semelhantes. Então, a forma de trabalho deles era o quê? Era uma forma mais servil, né? Era uma forma quando se fala em em história não se chama de escravidão, né? Se chama de servidão, né? Que eles trabalhavam, aravam a terra, plantavam, colhia, entregavam a grande parte para os senhores feudais, né? E ficava apenas com uma mísera parte, né? Tanto que tinha lá até os impostos que eles pagavam, né? Tinha, um deles era a talha. Então, dentro dessa ideia de uma sociedade mecânica atribuída às sociedades primitivas, havia esta confluência, este ambiente de trabalho muito atribuído ao campo. Quando se fala de uma solidariedade orgânica, já com vistas às sociedades industriais que foram surgidas da época da Revolução Industrial, né? Foi aí já entrando em história, né? Foi lá na, na na Inglaterra, né? Que a Inglaterra tinha todos, as, digamos, todos os requisitos para promover essa industrialização. Então, houve-se a industrialização das cidades, né? Criou-se as fábricas, tinha-se lá o carvão, né, que era usado, tinha-se a mão de obra, justamente esta mão de obra que era advinda dessa ideia de sociedades primitivas, né? Então os camponeses, houve um êxodo rural, eles saíram do campo para a cidade em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, né? Em busca digamos, de uma realidade melhor. Então, na solidariedade orgânica está atribuído às sociedades industriais, e onde havia esta divisão do trabalho, não era como uma sociedade primitiva, onde era simplesmente os camponeses, não havia uma distribuição de trabalho. O trabalho, digamos, era o mesmo para todos. Quando se chega dentro de uma sociedade industrial, da época de uma revolução industrial, em fábricas, né, nas indústrias, há certos ofícios, há certas, como é que eu posso dizer, há certos estágios dentro de uma linha de produção que necessitam de uma especificação das pessoas para aquela determinada prática, para aquele determinado hábito. Então, por exemplo, se a gente for comentar, né, sobre os modelos que existiam, por exemplo, a linha de produção, né, do Fordismo, então ia passando, né, muito característico, né, de quando se fala do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que havia a linha de produção, então ia passando o objeto, né, o produto, na esteira, e um era responsável por, digamos, pegar um prego, vamos colocar assim, né, outro era responsável por parafusar, outro por pintar, outro por, digamos, encaixar determinada peça. Então havia essa divisão do trabalho. Quando a gente trata das sociedades primitivas, era algo muito generalista, muito genérico. Era o mesmo trabalho, vamos colocar assim, para todos. Então, todos eram responsáveis por plantar, todos eram responsáveis, digamos, por arar a terra, por colher, por processar, né? Então, quando eu digo processar, ensacar, né? Colocar em saco os grãos que se vinham a produzir. Então, era um trabalho muito generalista, né? E a coesão é justamente por esta semelhança, né? De serem todos simplesmente camponeses. Na sociedade, solidariedade orgânica, que é característica das sociedades industriais, não, já havia essa divisão do trabalho, como eu dei o exemplo, E havia uma coesão por dependência, né? Então, por exemplo, para se fazer determinado produto necessitava-se
né, de uma pessoa, né, por exemplo, vamos colocar aí um carro, uma pessoa que derretesse o ferro, né, mas antes de ter uma pessoa que derretesse o ferro, teria de existir uma pessoa que fosse responsável por, por, por transportar o carvão, né? E para poder fazer o fogo, para derreter aquele ferro, depois haveria uma pessoa responsável por modelar o ferro, depois outra por pintar, depois outra por parafusar. Então, apesar de existir essa divisão do trabalho, havia sim uma coesão entre esses, por haver uma dependência, né? Porque não poderia existir simplesmente uma única pessoa para fazer tudo. Existia várias pessoas com diversos, digamos, diversas responsabilidades e uma dependia da outra. Então a coesão ela era por dependência, porque para chegar ao final e produzir um determinado produto, eles necessitavam cada um do ofício do trabalho do outro. Então, o Durkheim trata, digamos, mais de uma linha cronológica e digamos, de uma comparação entre o que era antes da Revolução Industrial e o que foi depois desta Revolução Industrial. Então, trata de uma forma muito generalista esta ideia do trabalho. Quando a gente chega no Weber, né, que a gente também já teve a oportunidade de falar sobre ele vai tratar do trabalho, tratar da ideia do lucro, do capitalismo, muito relacionado com a religiosidade. Tanto que para ele o capitalismo existe por conta da religiosidade, né? Então, vale lembrar que o capitalismo, segundo Weber, ele passou a existir depois da existência da religiosidade. Mas que tipo de religiosidade? Especificamente, logo após a Reforma Protestante, né? Que vale lembrar que a Reforma Protestante foi um rompimento lá no ano de 1000, se não me engano, por volta de 1500 ou um pouquinho antes, né? Se não me engano, 1400 por aí, de que houve, né, lá o Martin Lutero, um monge alemão, ele publicou lá suas 95 teses, né, criticando a Igreja Católica e tudo mais, e foi excomungado e tudo mais pela, pela Igreja, né, ele também, né, depois, né, possibilitou a tradução, né, da Bíblia e tudo mais, e abriu precedentes para a criação de uma nova religião, né? Que aí, digamos, de forma geral é o protestantismo, mas existiu o calvinismo, o anglicanismo, né? O luteranismo, que é prevalente na Alemanha até hoje, e esta religião, né? Estas formas de protestantismo, especificamente o calvinismo, digamos, a revelia do catolicismo, ela não condenava o lucro, porque vale lembrar que o catolicismo, nessa época, a gente está falando aí do finalzinho da Idade Média, havia um amplo e largo domínio da Igreja Católica e ela não queria perder esse domínio, né? Tanto que ela, digamos, ela estava no topo da hierarquia da época. E ela condenava o lucro. Então, essa ideia de lucro, ela era condenada. Tanto que havia a ideia de que você nascia pobre, você deveria morrer pobre. Se você nascia rico, você deveria morrer rico. Então, era uma predestinação que se havia desde o seu nascimento. E eles condenavam justamente o lucro, porque se um pobre ele obtivesse lucro, enriquecesse, ele estaria, digamos, é, quebrando com esse dogma que a igreja pregava. E a partir da Reforma Protestante, especificamente com o Calvinismo, houve essa, digamos, essa descriminalização, entre aspas, do lucro. Então, o calvinismo ele passou a não condenar o lucro, ele passou a entender que se a pessoa nascia pobre, ela se esforçava, trabalhava, alcançava sucesso, saía de uma condição miserável para uma condição de vida social confortável, com certo luxo, ela não estaria indo contra Deus, não estaria indo contra os desejos de Deus, ela não seria condenada ao inferno, ela estaria única e exclusivamente expressando o que eles chamaram de iluminação divina, porque Deus o havia iluminado, Deus havia, digamos,
guiado os seus passos para que ele alcançasse o sucesso. E por haver na burguesia da época como é que eu posso dizer, o anseio de aspirar posições maiores, quais vocês acham que eles preferiam seguir? O catolicismo ou o calvinismo? Então, eles preferiram ir pelo lado do calvinismo. E para Weber, esta transição de um catolicismo, né, para um calvinismo possibilitou a criação do capitalismo. E daí, né, houve-se a ideia de uma ascensão da burguesia, e aí, né, houve investimentos e desenvolveu o seu trabalho e tudo mais. Mas quando se fala em Weber, né, ele está tratando única e exclusivamente dessa relação de uma criação, né, de um pontapé inicial do capitalismo com este rompimento, né, dentro de uma ideia de religiosidade, né, em que uma condenava o lucro e outra dizia que o lucro era uma coisa boa porque significava que Deus estava os iluminando, e assim eles conseguiam alcançar o sucesso, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, que primeiro ele trata desta ideia fazendo um paralelo mais generalista entre o que era a sociedade antes da Revolução e depois da Revolução. O Weber está tratando aqui, digamos, de um ponto mais específico, que é sobre a criação, a existência do capitalismo. E quando a gente chega em Marx, ele já vai tratar mais justamente dessa relação entre o burguês e o proletário, né? Então, quando se fala de Marx, vocês já têm um lápis de memória e conseguem lembrar quase que instantaneamente, né? Que é a ideia de luta de classes. Mas para o Marx, né, existe, que a gente também já tratou quando a gente falou dele, o materialismo histórico, que seriam as disputas por bens materiais movem a história, né? Então, quando se fala da história como um todo, né, se a gente for pegar, por exemplo, a história de expansão, do que foi o antigo Império Russo, do que foi o Império Macedônico, do que foi, vou colocar mais recente, que tem influência sobre nós, do que era é, a corte portuguesa, a corte espanhola, botar mais recente ainda, do que foi o período colonialista, né, que ainda tem a ver, né, com, com estes dois, o que foi o período imperialista, né, mais recente, aí no final do século XVIII, início final do século XIX, início do século XX, né, que é a corrida imperialista. Então, vocês podem ver, tanto desencadearam muitas e muitas guerras, né, muitos e muitos conflitos. Então, em cima desta tese do materialismo histórico de Karl Marx, a disputa por bens, disputa por territórios, disputa por poder é o que move a história, é o que move a sociedade como um todo. Então, é sempre determinada pessoa querendo ter mais poder do que outro, justamente pela conquista de materiais, conquista de terras, conquista de territórios. E isso, né, segundo ele, acaba levando a uma desigualdade, né? Acaba levando a uns terem mais e outros terem menos, né? E ele, digamos, divide em duas classes, né? Seria o proletariado, que seriam aqueles que têm pouco, né? Nessa disputa por bens, eles estariam concentrando uma mínima parte, e a burguesia que haveria, né? Levará melhor nessa disputa por bens durante todo o período da história da humanidade, e haveria a concentração dos bens, né? A concentração do poder também, justamente influenciado por eles controlarem a grande maioria dos bens, né? Vale lembrar que isso é muito atual, muito real, né? Infelizmente. E o proletariado, apesar de concentrar uma mínima parte de todos os bens, ele representava a enorme maioria das pessoas, enquanto a burguesia, apesar de concentrar a enorme maioria dos bens, representava uma mínima parte das pessoas, né? Então, ele, dentro dessa sua ideia de luta de classe, ele pregava que a revolta do proletariado, somente através da revolta do proletariado,
seria possível inverter esta lógica, né, de que a burguesia está sempre dominando, está sempre explorando o proletariado, está enriquecendo cada vez mais, constituindo e ganhando cada vez mais bens, e o proletariado sempre ficando na miséria, sempre ficando, digamos, com as migalhas, com os restos, né? E haveria justamente esta opressão, este controle, este domínio do burguês sobre o proletariado, né? Por ele, se vocês depois, né, puderem aí rememorar a aula de Marx, né, que a gente teve aí, ele vai falar justamente que o burguês, por ele ser o dono dos meios de produção, né, ele ser o detentor dos meios de produção, ele aplica, né, uma opressão, um controle, um domínio sobre o proletariado, porque o proletariado ele tem apenas a sua mão de obra para vender, né? E ele necessita deste trabalho, necessita deste emprego justamente para poder sobreviver, para poder manter a sua família. Então ele acaba meio que por uma situação de desigualdade, né? Por o burguês ser o dono dos meios de produção e por existir uma enorme maioria de pessoas que necessitam de trabalho e que necessitam de trabalho justamente para poder sobreviver, eles acabam que se você não aceitar determinadas condições que eles estão lhe propondo, vai vir outra pessoa, né, que é o chamado exército de reserva, que vai aceitar aquelas condições, apesar de ser uma mixaria, né, mas vai aceitar, né, se colocar sob essa opressão, sob esse controle, sob esse domínio, e você vai acabar ficando sem trabalho, sem ter o que ganhar. Então, há esta relação muito desigual de opressão, de controle e de domínio do burguês sobre o proletário, né? E ele fala também do uso das relações de trabalho, né, que é justamente quando se divide, né, o burguês, ele é o detentor dos meios de produção, né? Ele é o detentor da matéria-prima, ele é o detentor do local da fábrica, né? E também acaba sendo detentor de todo o lucro, de tudo que o trabalho do proletário gera, e o proletário ele acaba sendo apenas o vendedor de mão de obra e que recebe uma mísera parte pelo seu trabalho, né? Então ele vai ficando cada vez mais pobre e o burguês vai ficando cada vez mais rico. E dentro desta ideia de trabalho, dentro desta aura de trabalho de Marx, né? Ele fala também, né, um pouco do uso da ideologia e da alienação, né, que é usado pelo burguês sobre o proletariado, né? Ele insere até um pouco dentro da política, né, que a política ela é governada pelos burgueses, pelos que têm mais bens, né, e que acaba gerando esta ideologia, esta alienação, contribuindo também para manter-se digamos, este panorama em que o burguês está acima do proletariado, né? Então, se vocês tiverem notado, né, houve aí, digamos, uma construção de conhecimento, né? Então, você começa com o Durkheim, analisando uma parte mais geral, né, fazendo um paralelo entre as sociedades primitivas e as sociedades industriais, em vez de já falar mais especificamente do capitalismo como um racha dentro de uma ideia de religiosidade cristã, foi capaz de gerar, né, de dar início ao capitalismo. Quando chega em Marx, ele trata justamente dessa relação desigual que existe entre proletariado e burguesia. Fala um pouquinho desta ideia de materialismo histórico, né, que a disputa por bens materiais move a história. Se a gente for analisar, né, há um certo fundo de verdade dentro desta ideia que ele trata, né? Essa ideia de opressão, de controle e de domínio do burguês sobre o proletariado é algo muito forte, que eu tenho certeza que vocês se lembram, vocês, digamos, têm marcado, certo? Não sei se é a palavra é certa, mas guardado dentro da memória de vocês quando se fala de Marx, quando se fala de trabalho, quando se fala da relação entre burguês e proletariado, né? E como o burguês usa digamos, a sua parte dentro da relação de trabalho para justamente manter, né, este domínio sobre o proletariado, né, por ele ser o dono dos meios de produção, ele ser o detentor dos bens,
ele ser o detentor da matéria-prima, ele ser o responsável por vender o produto, e o proletariado ficar apenas com, digamos, o trabalho braçal e, receber uma mísera parte, né, nem de longe compatível com o trabalho, com o esforço que ele tem, né? Se vocês depois quiserem rever, eu até indico, né, também entra na parte da mais-valia, né, a mais-valia absoluta, a mais-valia relativa, e de como há este uso de ideologia de alienação justamente para manter este panorama, né, de um domínio do burguês sobre o proletariado. Então, vamos resolver aqui duas questõezinhas do Enem, né, a primeira do Enem 2014, e o enunciado diz o seguinte: no trecho da canção, composta na década de 1960, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com a distribuição desigual da produção, b. os financiamentos feitos ao produtor rural, c. a ausência de escolas técnicas no campo, d. os empecilhos advindos das secas prolongadas, a precariedade em insumos no trabalho do campo. Então, o texto diz o seguinte: mas plantar para dividir não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu curo é dividido com quem não planta nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração. Vou pro rio, carregar massas pros pedreiros em construção. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão, mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Então, o texto estava falando de uma ideia, justamente de uma ideia de desigualdade que existe, né? Que uns plantam, né? Plantam, tem todo o sofrimento de plantar, mas não recebem quase nada. Não tem uma parte que é compatível com o esforço que eles estão tendo, né? Enquanto outros que não têm esforço qualquer, esforço sequer, recebem a maior parte, né? Então, no trecho da canção composta na década de 1960, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com alternativa A, né, a distribuição desigual da produção, né? Justamente por ele estar falando, né, por ele ter todo o trabalho de plantar, todo o trabalho de tratar, né, daquela terra, de arar, depois de colher, e ele fica com a mísera parte, ele não recebe de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu trabalho, né? A maior parte acaba indo para quem não teve nenhum esforço, para quem, como ele diz, né, dividir, né? O que eu colho é dividir com quem não planta nada. Então, quem mais tem trabalho, menos recebe, né? Entrando justamente na ideia, né, do Marx, né, de que há uma relação desigual, né, entre o proletariado e entre o burguês. Então, retrata a insatisfação do trabalhador rural com relação à distribuição desigual da produção. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Não é o financiamento feito pelos produtores rurais, no texto em nenhum momento ele cita isso, nem a ausência das escolas técnicas, nem os empecilhos advindos das secas prolongadas, apesar de falar, né, está chovendo no sertão, mas não tem nenhuma coerência, nem da precariedade dos insumos no trabalho do campo. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra A, distribuição desigual da produção, né? Fica bem claro e bem específico na letra, e também quando a gente lembra da forma como Karl Marx trata a relação de trabalho e como é dividido o que é produzido, né? A nossa segunda questão diz o seguinte, o comando da questão. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal condição está indicada em a. Na pobreza dos empregados que estavam dissociada da riqueza dos patrões, b. no salário dos operários que era proporcional aos seus esforços nas indústrias, c. na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, d. no trabalho que era considerado uma garantia de liberdade, e na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Texto diz o seguinte: homens da Inglaterra, por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidados as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebam vosso sangue. Aí, ó, os homens da Inglaterra, do Chile.
Então, ele quer saber qual é a contradição que é identificada dentro deste trecho, né, do poeta romântico com relação às contradições, às condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Então, ele está tratando aqui justamente, mais uma vez, muito voltado para o que o Marx disse, né, de que quem mais tem trabalho, quem mais se esforça, quem mais, digamos, coloca tem labor, né, que é o esforço físico, né, para arar a terra, para dar comida aos senhores, mas fica na miséria, né, para ter o esforço de enriquecer as roupas, né, e tudo mais, e veste e andam maltrapilhos, né, vestem roupas rasgadas, né, e né, tem todo o trabalho de alimentar, vestir e poupar, né, de todo o esforço, de todo o trabalho, né, desde o berço, como ele cita aqui, até o túmulo, né, que são justamente as pessoas que estão explorando este proletariado. Fica muito característico dentro deste texto, né, a ideia de desigualdade entre o burguês, né, que não tem esforço nenhum, não tem como é que eu posso dizer, não tem nenhuma falta a palavra agora, não tem nenhum trabalho físico e fica com todo o lucro, né? Fica com toda a parte boa, enquanto os que mais sofrem, os que mais se esgotam fisicamente, são cada vez mais explorados, cada vez mais controlados, cada vez mais oprimidos, e recebem algo que não é nem de longe compatível com o esforço deles. Então ele quer saber qual é a contradição identificada nesse texto, né? Então ela acaba sendo o que nós encontramos na alternativa né, a contradição ela está identificada justamente na riqueza, que não é usufruída por aqueles que a produzem. Tá? A riqueza ela não é usufruída pelos proletariados, né, que são os responsáveis por plantar, por colher, que são os responsáveis por fazer as roupas, né, cuidar delas, e que acabam os alimentos, né, os melhores alimentos indo para a mesa dos senhores, as melhores roupas, as melhores bebidas, né, os melhores produtos, enquanto os proletariados, né, que são os que produzem, eles ficam, digamos, com a pior parte e muitas vezes, né, muitas vezes não, e eles acabam recebendo algo que é desproporcional com todo o esforço que eles têm. Então, a contradição ela é identificada justamente na riqueza, que não é usufruída por aqueles que a produziram. Não é na pobreza dos empregados, porque ela, de forma nenhuma, está dissociada das riquezas do patrão. Ela é associada justamente a essa riqueza do patrão, porque eles ficam com todo o lucro e pagam uma parte mísera aos empregados. No salário dos empregados, que era proporcional aos seus esforços ganhos, também é incoerente porque há justamente essa desproporcionalidade, perdão, entre o que eles recebem e o esforço que eles imprimem para produzir os bens. Então, A e B já estão corretas, né? A C, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, também não tem nada a ver, né? O que o proletariado faz é simplesmente dar a sua mão de obra, dar o seu trabalho. Né? A burguesia, ela acaba os controlando, os oprimindo, né? E ficando com todo o lucro. A alternativa C também é incoerente. A dele, um trabalho que era considerado um garantia de liberdade, né? Justamente para haver essa opressão, este controle, né? Quando ele cita aqui também tiranos, né? Os tiranos, né? Então não há justamente esta ideia de liberdade, né? Vale lembrar como eram as condições das indústrias, na época da Revolução Industrial, então não havia nenhuma liberdade, né? Os proletariados, os trabalhadores, eles tinham a sua liberdade cerceada, né? Então eles eram controlados, oprimidos. Então a nossa alternativa correta aqui acaba sendo a letra E, que a contradição era identificada na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Então chegamos aqui ao final de mais uma aulinha nossa, né? Hoje falando de trabalho do Caio e mais, né? Então resolvendo essas duas questõezinhas. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma incompreensão, vocês podem entrar em contato comigo. Estou à total disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. No mais, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Bom estudos.